Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, para sabermos o ano que Jesus o Cristo morreu, temos que saber primeiro o ano que Jesus o Cristo nasceu. A palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus o Cristo nasceu quando o rei da Judéia era Herodes I ou Herodes o Grande. A Bíblia, a história universal e os estudiosos do assunto deixam bem claro que o rei Herodes o Grande morreu no ano 4 antes da era cristã, na cidade de Jericó, no final de março e início de abril, primeiro mês do calendário judaico. Então, o ano 4 antes da era cristã, não conta quando calculamos o nascimento de Jesus o Cristo. Porque o rei Herodes I, ou Herodes o Grande, morreu no primeiro mês do ano. Portanto, nós temos o ano 5 e 6 para calcularmos o nascimento de Jesus o Cristo. Guardem bem esse detalhe. Nós temos o ano 5 e 6 para calcularmos o nascimento de Jesus o Cristo, porque Herodes o Grande morreu no início do ano 4. Outro detalhe que vem corroborar conosco é que o rei Herodes, sabendo da profecia do nascimento de Jesus o Cristo, e que seria o rei dos judeus, achando que poderia evitar que isso acontecesse, mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Então, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nasceram do ano 6 ao ano 5, porque no primeiro mês do ano 4, antes da era cristã, ele morreu. Outra informação ou fonte bíblica que tem sido um tanto quanto controversa, segundo a visão de alguns estudiosos do assunto, é a que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Será que realmente é controversa? Essa informação ou fonte bíblica diz que quando Jesus, o Cristo, nasceu, o governador da Síria Judéia era Públio Sulpício Quirino, e que ele, Públio Sulpício Quirino, foi o responsável pelo censo que levou Maria e José para Belém de Judá, para participar do censo. Então, o que acontece? Os historiadores Joséfo, Tácito, Tertuliano e outros dizem que Públio Sulpício Quirino só foi governador da Síria e Judéia no ano 6 depois de Cristo, 12 anos depois do nascimento de Jesus o Cristo, para substituir Herodes Arquelau da tetrarquia da Judéia, que foi banido, com Roma assumindo diretamente a administração.
E dizem ainda que logo que assumiu, o governador da Síria e Judéia, no ano 6 depois de Cristo, realizou um censo. Esses historiadores não estão errados, mas existem outras informações sobre Sulpício Quirino muito importantes, mas que são pouco comentadas. Preste atenção. Muitos historiadores conhecidos e respeitáveis dizem que Públio Sulpício Quirino era um homem muito inteligente, hábil, e em quem o imperador César Augusto confiava plenamente. Em razão disso, o imperador César Augusto o enviou como embaixador para coordenar e realizar o censo, que foi realizado no ano 6 antes da era cristã, mencionado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2. O primeiro censo, o qual Maria e José participaram. E o governador da Síria e Judéia, quando Públio Sulpício Quirino foi enviado como embaixador, era Quintílios. Portanto, Públio Sulpício Quirino participou e coordenou 2 censos. O primeiro censo como embaixador no ano 6 antes da era cristã. Censo que Maria e José participaram. E o segundo censo, 12 anos depois, no ano 6 depois de Cristo, como governador. Participou do primeiro censo como embaixador e do segundo censo como governador. Portanto, esse problema está esclarecido. Portanto, como Herodes morreu no primeiro mês do ano 4, o ano 4 não conta. O infanticídio ocorreu entre o ano 6 e 5 antes da era cristã. O censo foi no ano 6 antes da era cristã, do qual Maria e José participaram. Como os censos não eram feitos a toque de caixa e não era em um só dia, como hoje também não o é, demorava meses devido à distância, meio de transporte, acesso. Jesus o Cristo nasceu no final do ano 5 antes da era cristã, no mês Tisrei ou Etanim, setembro, outubro, combinando assim com as 70 semanas de anos que estão lá no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, que vamos apresentar rapidamente para depois fazermos a conta.
Muitos estudiosos do assunto dizem equivocadamente que a ordem do rei Artaxerxes foi dada no ano 455 antes da era cristã. Não é verdade. O ano 457, antes da era cristã, é o ano correto que saiu a ordem ou o decreto do rei Artaxerxes para começar a contagem da profecia das 70 semanas de anos. Presta atenção. Saíram 3 decretos dos reis persas. O primeiro decreto foi do rei Ciro, no ano 538 antes da era cristã. Os judeus voltaram do exílio babilônico e começaram então a reconstruir o templo em Jerusalém. O segundo decreto foi do rei Dario, no ano 520 antes da era cristã. Os judeus voltaram a Jerusalém e prosseguiram com a reconstrução do templo que tinha sido interrompida. O terceiro decreto foi do rei Artaxerxes, no ano 457 antes da era cristã, mediante o qual a cidade de Jerusalém é reconstruída e os judeus têm mais autonomia, isto é, mais capacidade e liberdade para governar com seus próprios meios. Portanto, esse terceiro decreto do rei Artaxerxes, do ano 457 antes da era cristã, é sem dúvida nenhuma o decreto que inicia a contagem. Guardem bem essa data. Guardem bem essa data. 457 antes da era cristã. As 70 semanas de anos, que são 490 anos, 7 vezes 70, 7 vezes 70, 490, é dividida em 3 partes. Nas 7 primeiras semanas de anos, 7 vezes 7, 49, seria a reconstrução e reedificação de Jerusalém. Depois dessas 7 semanas de anos, 49 anos, haveria, até a vinda do Messias, do líder, do príncipe, mais 62 semanas de anos. 7 vezes 62 é igual a 434 anos. Portanto, desde a saída da ordem ou do decreto do rei Artaxerxes, que foi no ano 457 antes da era cristã, até a vinda do Messias, seriam 483 anos. Que é 49 anos, 7 semanas, mais 434 anos, mais 62 semanas. Então, desde a ordem do rei Artaxerxes até a vinda do Messias, seriam 483 anos. Aí vocês pegam 457 anos, a ordem da saída do rei Artaxerxes, menos 483 anos, é igual a 26. 26. Jesus o Cristo foi batizado no ano 26 com quase 30 anos, diz a palavra de Deus. Mas como pode, no ano 26, estar com 30 anos? Então vocês pegam 26 anos, foi o ano que Jesus foi batizado, mais 4 anos é igual a 30, porque
Jesus nasceu no final do ano 5 antes da era cristã. No final do ano 5 antes da era cristã. Faltavam 4 anos para terminar um calendário e começar outro. 26 anos de um calendário, mais 4 anos de outro calendário. 26 anos do calendário depois de Cristo e mais 4 anos do calendário antes de Cristo. Portanto, está claríssimo que no ano 26 depois de Cristo, Jesus o Cristo, com quase 30 anos, começou o seu ministério. Como o ministério de Jesus o Cristo durou 3 anos e meio, vai dar no ano 30 depois de Cristo. Portanto, fica claro, ou melhor, fica claríssimo, que Jesus o Cristo morreu de acordo com a Bíblia, fazendo os cálculos de acordo com a Bíblia, no ano 30 depois de Cristo. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.